Bom dia, muito obrigada pela presença. E antes da gente iniciar a nossa conversa, eu agradeço a oportunidade, pelo convite formulado de estar aqui, trocando algumas ideias com todos vocês sobre o porquê da bioética na pesquisa envolvendo seres humanos. A ciência sempre despertou, desde os primórdios da humanidade, uma curiosidade, sempre instigou a criatividade e sempre desafiou a mentalidade humana. Então, nós temos aqui, por exemplo, já Da Vinci era um curioso do corpo humano, Sir William Harvey, que estudou aparelho circulatório, numa época em que estudar anatomia era proibido, era punido. Depois nós temos aqui Jenner e Pasteur, que desenvolveram as vacinas, Mendel com suas ervilhinhas, Watson e Crick, que revelaram a dupla hélice do DNA, e isso acabou gerando o que nós temos hoje, a genômica e a biotecnologia. E tudo isso representa desafio. Tudo isso leva a uma criatividade, ao desenvolvimento de novas tecnologias em função da criatividade do ser humano. Mas a bioética apareceu, surgiu e se consolidou por alguma razão muito específica e muito importante. Ou seja, alguns equívocos aconteceram ao longo de todo esse tempo do desenvolvimento da ciência e da criatividade, da curiosidade do ser humano, do cientista, que levaram a alguns equívocos na ciência. Um deles, o mais famoso, foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com as pesquisas realizadas pelos médicos naquela ocasião com os prisioneiros. Se nós levarmos em consideração que aquelas pessoas estavam numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade, a gente já tem aí um aspecto importante a ser comentado sobre a bioética e a existência dela e a consolidação da bioética na ciência. Aí nós temos aqui um estudo que foi feito com os índios da região do Grand Canyon, nos Estados Unidos, ali no Arizona. Temos o caso do Tuskegee, que é uma cidade pequenininha também no interior do Alabama, uma população também vulnerável. As índias na Guatemala, os índios na Guatemala, a instituição Willowbrook no estado de Nova York e a nossa própria Amazônia aqui. Nesses aspectos históricos que nós comentamos aqui, muitas vezes não foi respeitada a autonomia das pessoas, não foi contado para as pessoas o que estava sendo realizado em termos de estudo. Especialmente aqui em Tuskegee, as pessoas foram submetidas durante 40 anos a um estudo da história natural da sífilis sem receber o medicamento que naquele momento já existia. Quando isso foi denunciado em 1972, quando isso veio à tona, as pessoas foram julgadas, os médicos foram a julgamento, houve um protesto geral com relação às condutas éticas, melhor dizendo, que foram tomadas aqui. Depois a gente pode voltar a falar em função do que nós vamos ver mais lá para frente. Então, quando a bioética surge? A bioética surge, na realidade, 1920, alguma coisa, com Fritz Jar. Mas ela não se consolidou aí. Ela foi se consolidar em 1971 com Van Potter, quando ele escreveu um livro que se chama Bioética, uma fonte para o futuro. E Van Potter trabalhava muito com pacientes em estado grave, terminais. E aí ele começou a trabalhar as questões da dignidade da vida e da dignidade da morte. Então a bioética se consolidou efetivamente por volta de 1970, 71. E ela surge como uma ciência reflexiva, uma ciência argumentativa, uma ciência da conduta, da humildade, da competência intercultural. A bioética se caracteriza por ser uma área, uma ciência absolutamente multidisciplinar. E aí vem a questão da humildade, nós temos que reconhecer que a gente não é onipotente, que nós precisamos de diferentes opiniões, nós precisamos de uma reflexão e de argumentos para tomarmos determinadas decisões envolvendo seres humanos. A bioética está sedimentada ou alicerçada em 4 princípios extremamente sólidos e que se denominam a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça.
Mas esses princípios, por sua vez, estão também relacionados a determinados documentos, ou a determinados documentos. Por exemplo, no juramento hipocrático, ele deixa bem claro a beneficência e a não maleficência. O mote principal do juramento é prima non nocere, ou seja, não faça o mal. Se puder intervir para fazer o bem, muito bem. Mas se não puder intervir para fazer o bem, não faça interferência, não intervenha para não fazer o mal. Mas este juramento hipocrático não previa a autonomia da pessoa que participava da pesquisa, não previa a autonomia do paciente. Era o médico que sabia tudo, era o médico quem determinava tudo, porque ele era o único que detinha o conhecimento. E esta autonomia, como princípio da bioética, vai surgir a partir de 1947 com o Código de Nuremberg, que foi justamente o documento que surgiu após a denúncia das atrocidades ou dos equívocos cometidos na Segunda Guerra Mundial em nome da ciência. E depois, com direitos humanos, temos a justiça, que pode ser a justiça distributiva ou a justiça equitativa. Os documentos que inicialmente deram origem aos princípios sólidos da bioética foram o Código de Nuremberg, 1947, a Declaração de Helsinki, que surgiu em 1964, que, embora ela não tenha o caráter de uma lei, ela é um documento que norteia as pesquisas realizadas com seres humanos. A cada 4 anos ela é revisada exatamente para tentar acompanhar o desenvolvimento da ciência. Ou seja, quando ela surgiu em 1964, não existia absolutamente nada relacionado ou nem se pensava na fertilização assistida. Então, na medida em que a ciência vai evoluindo, a Declaração de Helsinki também vai sendo avaliada, reavaliada, rediscutida e atualizada. O informe Belmont surgiu exatamente em função desse problema que é nessa instituição do Estado americano de Nova York, na instituição Willowbrook. Por condutas, os pesquisadores utilizaram pessoas que estavam institucionalizadas para estudar a evolução natural da hepatite e para testar vacinas contra rubéola, sarampo e cachumba. Ocorre que essas pessoas eram vulneráveis, porque eram pessoas institucionalizadas, incapazes de dar o seu consentimento ou o seu assentimento, usaram inclusive crianças. E depois temos o Conselho das Organizações Internacionais e o Guia das Boas Práticas Clínicas, que envolvem principalmente a indústria farmacêutica. E assim, todos esses documentos vão relacionar um pouquinho com pesquisa em desastres públicos, fraudes em nome da ciência, abusos a direitos humanos, o caso da talidomida, o caso Tuskegee e assim. Quando nós... temos os documentos nacionais, que depois a professora Cláudia vai nominar e vai discutir com vocês, os documentos nossos das resoluções brasileiras. Mas eu quero falar um pouquinho quando a gente vai fazer pesquisa envolvendo seres humanos, o participante da pesquisa, que cuidados a gente tem que ter ao trabalhar com essas pessoas, ao chegar a essas pessoas, ao convidá-las a participarem da pesquisa. Primeiro, nós temos que respeitar o primeiro princípio da bioética, que é a autonomia. Como a gente respeita isso? Quando a gente vai convidar uma pessoa para participar de uma pesquisa, nós temos que dar a ela a possibilidade de compreender o que vai ser a pesquisa, por que ela está sendo convidada a participar da pesquisa e dar a ela o direito de se recusar ou se retirar da pesquisa no momento em que ela assim desejar, sem que ela tenha nenhum tipo de prejuízo. Isso está previsto no Tratado de Nuremberg, no Código de Nuremberg. Nós temos que levar em consideração situações de vulnerabilidade que eu vou comentar um pouquinho no próximo slide. Nós temos que respeitar sigilo, confidencialidade e segredo. E isso vai estar relacionado com a forma como nós vamos recrutar essas pessoas. Como é que vai ser o acesso nosso a essas pessoas? A gente vai fazer uma pesquisa num posto de saúde, aí a gente simplesmente vai chegar lá e vai telefonar, pegar o telefone da pessoa e vai ligar para ela. Nós estamos ferindo a confidencialidade, nós estamos fragilizando muitas vezes essa pessoa. Então, nós não podemos simplesmente nos adonar disso. Nós temos que estudar qual vai ser a forma de acesso para evitar vulnerabilidade. Quais são os critérios de inclusão e exclusão? Isso tem que estar muito bem definido no protocolo de pesquisa.
O que nós queremos estudar e por que essa população vai entrar na nossa amostra? Quais são as características que essa população tem? Elas têm que atingir, elas têm que atender os nossos objetivos do projeto. E, ao mesmo tempo, qual vai ser o critério de exclusão? Então, nós necessitamos de pessoas na faixa dos 18 aos 35 anos de idade. Esse vai ser o critério de inclusão. E o critério de exclusão vai ser as pessoas que não entram nessa faixa etária. E características outras que se queira estudar, então nós temos que definir os critérios de inclusão e exclusão. Temos que avaliar riscos e benefícios. Uma pesquisa que não apresenta risco, não é verdade isso. Toda pesquisa tem algum risco. A professora Cláudia vai falar na gradação dos riscos. Uma pesquisa que não apresenta benefício, tem sentido ela ser realizada? O benefício pode ser indireto, mas algum benefício resultante dessa pesquisa a gente espera. Temos aqui a questão das amostras biológicas. Essas amostras biológicas já podem estar armazenadas em laboratório, e aí nós temos um biorepositório ou nós temos um biobanco. Como nós vamos trabalhar essas amostras biológicas? Como nós vamos usar, se essas amostras foram obtidas para uma pesquisa em específico e de repente a gente quer usar em outras pesquisas. Então, tudo isso são aspectos que envolvem a bioética e que têm que ser levados em consideração porque refletem um cuidado com o participante, no sentido de que hoje, com a genômica, nós invadimos o que há de mais íntimo, o que há de mais próprio da pessoa. Antigamente, quando a gente fazia sorologia, não havia uma preocupação tão grande como há hoje. Claro que os aspectos éticos e bioéticos tinham que ser respeitados, mas com a genômica hoje, a abrangência torna-se muito mais significativa. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho a vulnerabilidade. Temos que levar em conta o que é vulnerabilidade. O conceito de vulnerabilidade é um conceito um tanto difícil, porque ele traduz uma fragilidade, ele traduz a necessidade de uma proteção a alguém, a uma pessoa, a uma criança, a um adulto, a uma população, por exemplo, a uma comunidade indígena, ela pode ser vulnerável. Mas será que isso é um conceito rígido? Por exemplo, aqui nós temos, sem dúvida nenhuma, essas crianças estão em condição de vulnerabilidade e esse senhorzinho também está em condição de vulnerabilidade. Eles necessitam de cuidados e de proteção. As condições são um pouco diferentes, mas eles são vulneráveis. Aqui vocês têm uma criança e outra criancinha. Essa aqui depende de certos cuidados e essa aqui depende de muito mais cuidados, não é? Por exemplo, pode ser um bebê prematuro, um bebê com alguma doença mais grave, esse aqui é um bebê saudável, bem nutrido, bem cuidado. Então, nós já temos aí pequenos graus, pequenas diferenças no grau de vulnerabilidade. Mas crianças, por si só, são consideradas vulneráveis. Assim como idosos podem ser considerados vulneráveis. Para a gente compreender a vulnerabilidade, a gente tem que ver que ela é um processo interativo entre o contexto social no qual o indivíduo vive e um conjunto de fatores ou variáveis. Por exemplo, isso aqui foi o furacão Katrina. Essas pessoas que viviam em New Orleans naquele momento talvez não se encontrassem em condição de vulnerabilidade. Eles tinham casa, alimentação, acesso à saúde, etc. O furacão Katrina veio, destruiu tudo isso e tornou essas pessoas vulneráveis. Há uma série de fatores, há uma série de variáveis, desde doenças que podiam se propagar em função das mortes que aconteceram, não é? Falta de alimentação, impossibilidade de acesso à saúde a todo mundo pelo desastre que foi. E a Florência Luna, que é uma pesquisadora, a doutora Florência Luna, é pesquisadora da bioética em Buenos Aires, ela considera pensar a vulnerabilidade como camadas. Ou seja, nós podemos adicionar vulnerabilidades ou nós podemos retirar vulnerabilidades, não é? Camadas de vulnerabilidade. Então, isso dá um conceito um pouquinho mais flexível, seja a vulnerabilidade, e que a gente pode retirar essas vulnerabilidades ou pode acrescentar. Então, por exemplo, estou controlando meu tempo, uma mulher que vive num país, vamos falar em mulheres, porque geralmente são consideradas vulneráveis, uma mulher que vive em país desenvolvido,
com o IDH elevado. Ela tem um emprego, ela tem moradia, ela tem acesso à saúde, ela tem acesso à cultura, ela tem uma família estável. Enfim, em princípio, ela não tem vulnerabilidade nenhuma. Vamos comparar essa mulher com uma mulher que vive na África, em que ela não tem acesso à saúde, não tem acesso à alimentação, não tem acesso à escola, não tem escolaridade. Quem tem mais vulnerabilidade aí? A africana. Esta mulher na Noruega, se o filho for sequestrado, se ela desenvolver uma doença grave, se o marido se separar dela, se houver uma catástrofe, a gente vai somando, vai adicionando vulnerabilidades a uma condição que não existia na vida dela. E esta africana, se a gente retira daquele meio e coloca numa escola, num local que ela tem acesso à escolaridade, acesso à saúde, nós estamos retirando camadas de vulnerabilidade. Percebem? Quando nós trabalhamos o protocolo, nós vamos ter que tomar cuidado com a redação. Copiar, colar é um problema, porque vem a metade do protocolo no presente, a outra metade no futuro e a outra metade no passado. Então, isso para o Comitê de Ética é motivo para devolução do protocolo para readequação. Uma análise de mérito, análise do mérito científico, que deve ser dada por um par, por uma pessoa que não pertença ao protocolo, que não faça parte do grupo de pesquisa, mas que possa avaliar o mérito científico desse protocolo. Os riscos e benefícios, cronograma de execução, o termo de consentimento e de assentimento, o termo de consentimento para pessoas que têm condições de dar o consentimento. E o de assentimento são para os menores de idade que não podem, ou para aqueles que não têm condição legal ou de intelectual de dar o seu consentimento. Então, o responsável legal dá o consentimento e o assentimento, perdão, acho que eu me confundi aqui, o assentimento é para os menores de idade. Aí os pais dão o consentimento e o jovem de 12 a 18 anos, que ainda é considerado menor de idade, vai dar o assentimento. E a autoria do estudo também é um aspecto importante. Nós temos TCC, trabalhos de conclusão de curso, alunos de graduação. Eles não podem ser o autor do trabalho, mas sim o seu orientador. O especializando, o mestrando e o doutorando já pode ser autor do trabalho. Quando nós trabalhamos os termos de assentimento e consentimento, nós temos que considerá-los como processos de tomada do consentimento, e não simplesmente dar uma folha para a pessoa assinar, mas sim explicar, convidando a justificativa, os objetivos, explicitar os riscos e benefícios e como nós vamos minimizar esses riscos. Uma linguagem acessível para que a pessoa possa compreender, porque nós falamos na nossa linguagem, e a pessoa não necessariamente vai entender termos técnicos. E garantir a autonomia dele para desistir da participação na pesquisa. Aqui nós temos as diferenças na pesquisa qualitativa e na pesquisa quantitativa. Essa tem cunho social, essa tem cunho biológico. Então, aqui nós temos drogas, novos diagnósticos, biotecnologia, pesquisa biológica, pesquisa genética, e aqui nós temos basicamente uma pesquisa que pode ser uma entrevista, um estudo observacional. Mas temos fichas de notificação e prontuários, e isso são documentos, e esses documentos exigem muito cuidado no momento em que a gente vai acessar esses documentos, no momento que a gente vai buscar as informações ali. O delineamento não muda na pesquisa qualitativa ou quantitativa, e isso é extremamente importante, porque vai dar a qualidade ao protocolo. Então, tem um delineamento científico, casuística. Cuidado com casuística. Vejam bem o que significa casuística. O delineamento estatístico é importante porque vai permitir utilizar um número que justifique, que valide o seu ensaio. Não é? Então, isso com animais, por exemplo, se você pode fazer uma pesquisa com 20 animais, o delineamento estatístico vai te validar isso se já foi identificado que com 20 você pode estudar, ao invés de usar 200. Os dilemas, o termo de consentimento e o termo de assentimento e a dispensa. Muitas vezes há solicitação de dispensa da tomada do consentimento. E essa solicitação, essa dispensa tem que ser muito bem justificada. Desculpe. Por que isso? Porque quando a gente pede a dispensa, e nós estamos trabalhando aqui com fichas de notificação e prontuários, nós estamos acessando dados das pessoas. É a informação pessoal, a informação individual, cujo acesso tem que ser respeitado. E aqui, para finalizar, eu tenho um exemplo de um caso que talvez abranja tudo o que a gente conversou aqui.
Então, tem uma doença, aqui não é na pesquisa, é na clínica, tem uma doença aqui chamada policistose dominante. São pessoas que têm a tendência a desenvolver vários cistos no organismo. Então, a rim policístico, por exemplo, é o caso desse indivíduo aqui, que necessitava de um transplante renal urgente, porque a hemodiálise já não fazia mais efeito, mas ela é uma herança autossômica dominante. 23 membros da família foram testados, pelo menos 10 eram afetados. Foi realizada uma tipagem para a compatibilidade de cada um desses membros com o receptor e o risco dessas pessoas desenvolverem ou não a doença, porque se identifica o mesmo marcador no possível doador, ele já pode ser descartado como doador, porque ele tem o mesmo risco que o receptor de desenvolver a doença. Então, por uma questão ética, ele não vai ser o doador. Um irmão que não havia se apresentado, uma irmã que era voluntária e a geneticista, ao analisar todos esses membros da família, encontrou incongruência nos resultados genéticos. Né? Essa irmã, que era voluntária para doar o rim, não era filha do pai biológico. Sigilo, segredo, confidencialidade, vulnerabilidade. E aí, este irmão, que não havia se apresentado para ser um doador, quão voluntário seria o ato dele, no sentido de desejar doar o rim para o seu irmão? Então, para vocês pensarem nesse caso aí. Então, muito obrigada. Eu deixo aqui um pensamento do Jonas, que foi um filósofo, e de Pitágoras, para que a gente também possa refletir. Muito obrigada pela atenção. Aqui estão as fontes de onde eu tirei as imagens. Muito obrigada.